Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de correção de atividades. Hoje, então, nós vamos corrigir a nossa atividade número 11 do módulo 1, unidade 2. Peguem, então, o material de vocês e acompanhem comigo. Questão de número 1 diz o seguinte: observe o quadro a seguir. Agora complete as lacunas e responda que conclusão você pode chegar sobre as igualdades observando cada linha deste quadro. Então, pessoal, ele quer que eu complete para que seja verdadeira todas essas igualdades que estão aqui. É como se a gente fosse resolvendo essas expressões numéricas. Então, eu vou completando aí junto com vocês. Eu tenho, então, que 8 vezes 5 é 40, 4 vezes 3 é 12. 40 mais 12 deu 52. Para dar, então, 52 menos 20, eu teria que completar aqui com 20. Tranquilo? E aí eu sei que 52 menos 20 é igual a 32. Então, teria que ser 32 igual a 32. Da mesma forma, na segunda linha, nós temos 90 dividido por 15, que seria a primeira divisão que você faria, e 5 vezes 6, que é 30. Então, aqui seria 80. Como aqui dá 80 e o nosso resultado está dando 36 mais 4, nesse caso aqui a gente somaria 4. E aqui, por fim, eu teria 40 igual a 40. E aí, pessoal, eu vou deixar para vocês escreverem as expressões de vocês em relação a essa questão, mas a realidade é que você sempre, para ter uma igualdade, as operações que estão no seu primeiro membro têm que ser iguais ou serem os resultados das suas operações que estão no segundo membro. Só assim você consegue ter, então, uma igualdade. Essa é a ideia, tranquilo? Então, corrigimos a nossa questão de número 1, vamos para a questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: complete as lacunas nas tabelas a seguir. Pessoal, é muito parecido com o que a gente fez na questão de número 1, tá? É só vocês irem resolvendo as operações como se fossem expressões numéricas e lembrando da questão da igualdade. O que aparece no primeiro membro também tem que aparecer no segundo membro. Tranquilo? Então, vamos lá. Completando, então, aí para vocês, eu tenho o primeiro, que é 5 vezes 4 igual a 20, certo? Tô aqui em cima, ó, na primeira linha. Eu tenho 6 vezes 5 vezes 4, que seria igual a 6 vezes 20. Completei com vocês. E 120 tem que ser igual a 120. Vamos agora para a segunda linha. Segunda linha, então, eu tenho 150 por 10, que é 15, já está completa. 150 por 10, que é 15, e aí eu teria que fazer 15 vezes 3 para ser igual a 15 vezes 3 no segundo membro. E, portanto, 15 vezes 3 é 45. Então, aqui ficaria 45 igual a 45. Aqui nós temos 6 vezes 7, que é igual a 42. Então, aqui, pessoal, eu poderia, como os dois estão faltando, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, aqui você poderia colocar qualquer valor, desde que seja o mesmo valor no primeiro e no segundo membro, para que você mantenha uma igualdade. E aí, essa próxima aqui vai depender do valor que você escolheu. Depender do valor escolhido. E aí, vocês podem, inclusive, escolher algum número aí para vocês completarem. Na letra B, eu tenho 7 vezes 8, que é 56, aí estou na primeira linha. E aí, eu tenho 7 vezes 8, que é 56, 56 dividido por 2. Então, aqui também seria dividido por 2. 56 por 2 é 28 e 28 é igual a 28. Segunda linha, está faltando aí o 160 por 16, que é 10. E 10 dividido por 5, para dar igual a 10 dividido por 5, que é 2. Aqui, 10 vezes 4, 40, já está completo. Aqui, da mesma forma, pessoal, poderia ser qualquer valor. E aqui dependeria do valor que você escolhesse. E aí, nós teríamos, então, as nossas igualdades. Lembrando, então, que para ter uma igualdade, você tem que ter um equilíbrio. E a operação que você faz no primeiro membro, você faz no segundo membro. Fechou? Então, corrigimos questão de número 2, agora vamos para a questão de número 3.
Questão de número 3, aqui ele só pede para você tirar algumas conclusões, eu vou deixar aí para vocês concluírem. E aí a gente vai para 3. Questão de número 3 diz: utilizando a ideia de equivalência da igualdade, resolva a situação problema a seguir. Fui à padaria e comprei 2 pães e 4 salgados por R$18. Quanto pagarei por 1 pão e 2 salgados? Então vamos lá, ó. 2 pães, vou colocar 2P, tá? Mais 4 salgados é igual a 18. Tranquilo? Então, só que eu comprei só a metade de pão. Então, seria 2 dividido por 2 pães. Mas, eu comprei 2 salgados somente, correto? Então, também divido os meus 4 salgados, né, por 2. Portanto, se eu dividir por 2 a quantidade de pão, eu dividir por 2 a quantidade de salgado, eu também divido por 2 o valor final. Ou seja, 18 dividido por 2 era igual a 9. 9 o quê, gente? R$9. Então, usei aqui o princípio de equivalência da igualdade para que a gente consiga, então, encontrar o valor desse problema, onde a mesma coisa que eu faço no primeiro membro, eu também faço no segundo membro. Como eu dividi tudo por 2, o meu resultado também foi dividido por 2, encontrando a minha resposta final, ok? Então, vamos para a letra B. Letra B agora diz o seguinte: se eu gastar R$36 na compra de pão e de salgado, quantas unidades de cada eu poderei comprar? Então, pessoal, eu tenho aí que 2 pães mais 4 salgados é igual a 18. Como eu sei que 18 vezes 2 equivale a 36, então eu vou multiplicar a quantidade de pão por 2 e vou multiplicar a quantidade de salgado por 2 e fazer o 18 vezes 2. Ou seja, eu compraria 4 pães mais 8 salgados e isso daria R$36. Então, eu conseguiria comprar o quê? 4 pães e 8 salgados, também utilizando aí o princípio de equivalência para responder este nosso problema. Tranquilo, pessoal? Tá acompanhando? Sim? Então, fizemos a questão de número 3, agora vamos para a questão de número 4. Questão de número 4 diz o seguinte: leia situações, problemas, seguir, resolva-as completando as lacunas. Então, a mãe de Bia tem o triplo da sua idade e o seu tio tem o dobro da sua idade. A soma das idades dos 3 é 90. Qual que é a idade da Bia? E aí, a questão já traz para você da seguinte forma. Está escrito desse jeito, correto? Então, a gente vai completar somente as lacunas. Tranquilo? Quais são as lacunas? Essas daqui, ó. Beleza? Então, a gente dividiria aqui nesse caso esse número por 6, 90 dividido por 6, que é igual a 15. Essa seria a idade. Só preencher as lacunas, os pontos de interrogação representam as nossas incógnitas, né? Que são os valores desconhecidos. Vamos então para a letra B. Letra B, nós temos outro problema. Pensei em um número, multipliquei ele por 8 e somei mais 7. Obtive o resultado 55. Em que número que eu pensei? Eu poderia, inclusive, escrever esse número aqui. Como ele falou, pensei no número, eu não conheço esse número. Eu poderia chamar ele de X ou de interrogação, que é o nosso termo desconhecido. E aí, como o problema já trouxe escrito para nós, tá aí, ó. Pensei no número, multipliquei ele por 8, somei com 7, deu 55. Então, o que eu vou fazer para resolver? Primeiro, eu vou diminuir 7 no primeiro membro e no segundo membro. Sempre que eu faço no primeiro, eu faço no segundo. Depois que eu diminuir esse 7, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 8 que está multiplicando dividindo. Ou seja, divido por 8 no primeiro membro, divido por 8 no segundo membro. E aí, 48 dividido por 8 é 6. Esse, então, é o nosso resultado final. Vejam, então, que eu posso utilizar o ponto de interrogação para representar um termo desconhecido, mas comumente na matemática nós utilizamos, então, uma variável, geralmente a variável x. Tranquilo? Corrigimos questão de número 4, agora nós vamos corrigir a questão de número 5. Acompanhe.
Questão de número 5 diz: a professora de Vitória apresentou no quadro a seguinte situação-problema. Qual o peso de cada caixa vermelha representada na balança a seguir para que essa balança esteja equilibrada? Para que esteja equilibrada, tem que ter aqui, gente, ó, um símbolo de igualdade, tá bom? Continuando, em seguida, a professora pediu que a Vitória fosse ao quadro resolver a problematização, utilizando o símbolo, então, do quadrado vermelho para representar o peso de cada caixa vermelha. Vitória resolveu corretamente a situação problema no quadro, mas alguém riscou 3 números que ela utilizou nas 3 últimas linhas da resolução. Então, tá aqui a resolução dela. O que ele tá pedindo, então, pra gente? Descobrir quem são esses números que ela riscou aí, tá? Ela fala, os 3 números riscados nas 3 últimas linhas da resolução da Vitória são, respectivamente, iguais a... Então, vamos analisar comigo. Então, tem aí 7 mais 3 quadradinhos é igual a 10 mais 15, tranquilo. Ela escreveu, então, a soma desses 3 como uma multiplicação por 3, beleza. Foi e fez o quê? Diminuiu 7 no primeiro membro e diminuiu 7 no segundo membro. O preto não tá legal aqui, gente. Eu vou apagar e vou colocar uma cor mais forte aqui pra nós, um vermelho, tá? Então, acho que agora vai ficar nem assim, né? Deixa eu ver aqui, vou apagar e vou escrever ele de vermelho, mas eu vou escrever pequenininho, tá bom? Que aí vocês conseguem ver. Então, aqui seria 7 menos 7. Se eu faço aqui no primeiro membro, também faço isso no segundo membro. Agora, eu vou passar, então, o meu 3, né? Que tá multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, 3 dividido por 3, 18 dividido por 3. E 18 dividido por 3 é 6. Esse, então, seria o resultado. Então, os números que a gente utilizou aí nesse caso foram o 7, o 3 e o 6, certo? Portanto, vocês marcariam aí a alternativa de letra B, fechando a nossa atividade de número 11. Tranquilo, pessoal? Então, aqui trabalhamos simplesmente com o princípio de equivalência, que nada mais é do que a igualdade dentro de uma equação do primeiro grau. O que eu faço no primeiro membro, eu também faço no segundo membro, com a ideia de balança, né, de equilíbrio. Tranquilo? Então, gente, por hoje é isso. E até a nossa próxima aula de correção de atividades. Tchau, tchau!